TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos trazendo muita informação para você. Lembrando também que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Então, flagrou alguma coisa, algum acidente, alguma cena inusitada, filmou, tirou foto, manda pra gente também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, sexta-feira, sextou aí com um dia bonito. Essas são imagens feitas hoje pela manhã aqui da rua Paulo Barbosa, que imagem linda, céu azul, sol vai aparecer hoje e eu acho que também o fim de semana a gente vai ver já na nossa previsão do tempo para nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Você acompanha que Rio de Janeiro recebe 32 novos médicos especialistas pelo Mais Médicos. Operação no Galeão, no aeroporto Galeão, autua restaurantes e interdita veículos irregulares. Em Petrópolis, sindicato aprova estado de greve dos profissionais da educação em Petrópolis. E você vai ver também que despejo da garagem da Turp é iniciado em Petrópolis. Esses e outros destaques a partir de agora no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição então com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2 e, é claro, ao longo da nossa programação. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. TRE do Rio rejeita denúncia contra Crivella, que ganha fôlego na corrida ao Senado Federal. Destaque da página 5 do Correio Bastidores. E temos ali as derrapadas da Globo e de Lula no horário nobre. Lula em sabatina no Jornal Nacional. Será que houve um pacto entre a Globo e a campanha de Lula para que a pergunta mais delicada e que saltava aos olhos dos telespectadores não fossem feita? Para alívio do grupo ligado ao presidente, será? A saúde de Lula é um caso de interesse público, ainda mais de um presidente da República octogenário que tenta a reeleição. Não perguntar gerou perplexidade. E aqui do lado a gente vê, e a saúde do Lula? O chapéu foi ignorado na sabatina da Globo. E aqui embaixo, não conhece? As fotos de Lula e da lobista Roberta Lugister nas redes sociais. Tá aí, o presidente Lula e a lobista. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita e também da página 5. Mas agora a gente vai direto para a nossa página 12, ver o que é destaque por lá, porque aqui a gente tem reportagem falando mais uma vez da crise do transporte público da cidade. Pois é, desocupação da garagem da Turp começa após decisão do TJ do Rio. Ônibus são distribuídos provisoriamente entre garagens na Castelânia e Posse. Então a gente teve um novo desdobramento e eu vou ler um trechinho da reportagem aqui. Porque a desocupação da garagem e base operacional da Turp em Itaipava começou na manhã de ontem, quinta-feira, após a Justiça manter a ordem
para a retirada da empresa do imóvel. Segundo a intervenção administrativa da Prefeitura, foram adotadas até o último momento medidas jurídicas e tentativas de negociação com a proprietária para evitar a saída imediata, mas não houve acordo. O município afirma que só tomou conhecimento da ação quando recebeu a ordem de despejo. Mas a gente também tem uma reportagem sobre isso. Após mais um recurso negado, o despejo da garagem da Turp Transporte começou na manhã de ontem, quinta-feira, como eu falei, dia 27. Todo o processo aconteceu por conta das dívidas com o proprietário do imóvel. É importante lembrar que a Prefeitura de Petrópolis está como responsável pela empresa por conta da intervenção. Vamos ver. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou mais um recurso da Prefeitura de Petrópolis, que teve como objetivo suspender o despejo da garagem da Turp Transporte. Diante disso, o processo de retirada da estrutura foi iniciado na manhã desta quinta-feira, dia 27 de agosto. A causa do despejo são dívidas com o proprietário do terreno. De acordo com a Prefeitura, a atual interventora da Turp, a dívida apenas de aluguéis se acumulava havia mais de um ano e ultrapassou R$600 mil. Esse passivo se soma a outras dívidas, além de questões trabalhistas e operacionais que comprometem a regularidade do serviço. A administração municipal esclareceu que todas as medidas jurídicas foram adotadas para que a base operacional localizada em Itaipava fosse mantida. Segundo a Prefeitura, o município só tomou conhecimento da ação quando houve a ordem de despejo. O executivo ressaltou que a desocupação é uma operação complexa e não se resume à retirada de ônibus. O procedimento envolve o reboque de um grande número de veículos pesados, além da desmontagem, transporte e instalação de maquinário do setor de mecânica, equipamentos de apoio e demais estruturas essenciais ao funcionamento da empresa. Outro ponto destacado pela Prefeitura é que, neste primeiro momento, os coletivos estão sendo distribuídos entre as garagens da Castelânia e do distrito da Posse. O município também avalia, no período noturno, a utilização dos terminais do Centro, Correias e Itaipava como base de apoio. A intervenção ressalta que, em razão da complexidade da transição emergencial, algumas linhas podem registrar impactos ao longo de quinta-feira. Equipes da CPTrans estiveram nas ruas para acompanhar a operação, organizar a logística e adotar medidas para minimizar os transtornos aos passageiros. De forma preventiva, enquanto o recurso ainda era analisado pela Justiça, a intervenção já havia iniciado o mapeamento de terrenos em áreas próximas à atuação da empresa, buscando alternativas capazes de viabilizar a reorganização logística da operação. Pois é, vamos ver os próximos capítulos, dessa novela da crise do transporte público em Petrópolis. A gente volta agora para a nossa página 12. Lá nas Petropolitanas, CEP aprova estado de greve dos profissionais da educação e a gente também traz uma reportagem em vídeo para vocês sobre isso, porque o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, aprovou na quarta-feira o estado de greve dos profissionais da educação de Petrópolis. O reajuste salarial está entre as reivindicações da categoria. Vamos ver. O CEP defende uma correção no salário de pouco mais de 13%, enquanto o município de Petrópolis teria apresentado uma proposta de 4,64%, com pagamento previsto somente a partir de janeiro. Outro ponto reivindicado pela categoria é a mudança no Vale Alimentação, paga atualmente através do cartão IP Social. A proposta de aumento do benefício é de R$ 100 para R$ 150. A situação dos enquadramentos funcionais está congelada, segundo o sindicato. A proposta da Prefeitura prevê pagamento para cerca de 100 servidores por mês, número considerado insuficiente pelo sindicato por conta da demanda existente. Diante dos fatos, o CEP aprovou o estado de greve dos profissionais de educação em Petrópolis, após a assembleia realizada nesta quarta-feira.
De acordo com o sindicato, os profissionais também reivindicam o pagamento do piso nacional do magistério, além de melhorias na estrutura das unidades de ensino. Segundo o CEP, a falta de insumos nas escolas tem dificultado o desenvolvimento das atividades e o cumprimento das funções dos profissionais. A categoria ainda aponta preocupação com atraso no pagamento dos funcionários aposentados da rede municipal. Tá aí, então, a gente vai voltar agora lá para o nosso jornal, só que agora a gente vai lá para a nossa página 22, lá no Serrano, ver o que é destaque por lá. MPF pede indeferimento da candidatura de Joacir Barbaglio. Em 2025, Joa deixou o cargo de prefeito de Três Rios por improbidade. O Ministério Público Federal se manifestou contrário à candidatura de Joacir Barbaglio, mais conhecido como Joa, na disputa pelo cargo de deputado federal pelo PSD. Para o órgão, o registro de candidatura merece ser indeferido. Joacir, que não declarou bens à justiça, é ex-prefeito impugnado de Três Rios. Ele foi condenado por improbidade administrativa por receber e pagar valores indevidos a vereadores enquanto era presidente da Câmara Municipal de Três Rios. Em 2025, Joa deixou o cargo no executivo lá de Três Rios e quem assumiu a função foi Jonas Dico, também do PSD, após ser eleito com 16 mil votos, 40% dos votos válidos na eleição suplementar realizada no dia 5 de outubro de 2025. Gente, volta aqui para mim. Não tem condição, né? Deveria ter, existe a lei da ficha limpa, mas a gente vê pessoas assim com a lista corrida de crimes se candidatando e o povo ainda vota. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Eu acho que a lei da ficha limpa deveria ser mais rigorosa. Pessoas com problema de improbidade administrativa, no caso aqui do Joacir Barbaglio, não só ele, várias outras pessoas, casos de crimes, não pode mais concorrer a pleito nenhum, não pode. Depois de tantos anos, só que a justiça brasileira, principalmente para julgar esses casos, olha, é bem devagar, bem lenta. Vamos voltar rapidamente lá para o nosso Correio Serrano, porque a Defesa Civil de Teresópolis amplia ações para enfrentar El Ninho. A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Teresópolis reuniu representantes de comunidades, grupos comunitários de proteção e defesa civil, núcleos comunitários também, órgãos públicos e instituições para discutir a prevenção e preparação para possíveis impactos do El Ninho. Agora vamos para outras reportagens em vídeo e uma operação de fiscalização realizada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, encontrou irregularidades. Olha só, em restaurantes, veículos de transporte de passageiros e companhias aéreas. A ação foi realizada na quarta-feira, de olho no aumento no movimento de passageiros durante o período que antecede o Rock in Rio. Vamos ver. No Galeão, 4 restaurantes foram autuados durante a fiscalização. Os agentes encontraram cerca de 7,5 kg de alimentos impróprios para consumo, entre produtos vencidos e outros sem informações sobre a data de manipulação e o prazo de validade depois de abertos. Os alimentos foram descartados na presença dos fiscais. Também foram encontrados problemas na estrutura dos estabelecimentos, como ralos sem proteção e pisos quebrados em áreas de preparo de alimentos. Em alguns locais, os fiscais ainda constataram a falta do livro de reclamações devidamente autenticado. A Força-Tarefa também vistoriou veículos usados no transporte de passageiros por aplicativo. Foram identificados problemas de conservação, como pneus com o limite de desgaste atingido e até casos com lona ou arame visíveis. Também foram encontradas falhas em equipamentos e na documentação dos veículos. Ao todo,
4 veículos foram interditados para o serviço de transporte por aplicativo, até que as irregularidades sejam corrigidas e comprovadas junto ao PROCON. Em um dos casos, o veículo estava com o licenciamento, a inspeção e o reteste do cilindro de gás vencidos. A fiscalização ainda identificou um caso de transporte irregular. O motorista disse que trabalhava por aplicativo, mas no momento da abordagem não estava utilizando a plataforma e cobrou diretamente do passageiro. As companhias aéreas que transportam animais também foram fiscalizadas. Uma delas não tinha a anotação do responsável técnico médico veterinário, enquanto outra estava sem o livro de reclamações devidamente autenticado. Tá aí. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
estamos de volta. Ideias desenvolvidas dentro do serviço público que se transformam em soluções para facilitar a vida do cidadão foram premiadas pelo governo do estado no dia 26 no Transforma RJ Reconhecimento à Inovação 2026. No evento, 9 iniciativas desenvolvidas por servidores estaduais foram reconhecidas por tratar de enfrentar desafios do dia a dia da administração pública com foco na simplificação de serviços, na redução da burocracia e na melhoria da gestão. Mais de 50 projetos de diferentes órgãos estaduais participaram da premiação que foi idealizada pela Secretaria de Transformação Digital, pelo Proderj e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. As propostas contemplaram áreas como transformação digital, atendimento ao cidadão, modernização de processos internos e segurança pública. A premiação foi organizada em 3 eixos temáticos: simplificação de atendimento e participação do cidadão, eficiência administrativa e redução da burocracia e segurança pública. Entre as iniciativas premiadas está a digitalização do processo de regularização. De edificações junto ao Corpo de Bombeiro. O projeto 100% digital, ele nasce de uma necessidade de aprimorar os processos de regularização de edificações. A partir dessa necessidade, nós iniciamos um estudo minucioso dos principais fluxos de processos. Somente em 2026, mais de 20 mil processos deixaram de tramitar em papel. O principal processo realizado pelo sistema também teve redução de 35% no tempo de tramitação. Nós focamos realmente no novo portal do requerente, que era uma ferramenta para permitir ao cidadão realizar todo o trâmite da edificação de uma forma totalmente digital. Na Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, o servidor Felipe Cordeiro de Paula foi premiado pelo trabalho de expansão da educação à distância. Esse prêmio veio de uma forma muito grata, porque a gente está trabalhando de uma forma muito integrada com as equipes e a gente criou do zero essa educação à distância. A plataforma reúne 25 cursos de formação inicial e continuada, voltadas à qualificação profissional e à preparação para o mercado de trabalho. A gente tem professores, pesquisadores, a gente tem um acadêmico funcionando muito forte, fazendo interlocução com esses alunos em EAD. A gente tem um atendimento fazendo um acolhimento muito interessante na rede FAETEC. Então, receber esse prêmio é uma forma de dar um sinal de que estamos no caminho certo no nosso projeto. Outra iniciativa premiada na área da educação foi desenvolvida por Monique Peregrino, responsável pelo projeto de certificação digital dos alunos concluintes do ensino médio da rede estadual. E o nosso projeto foi a certificação digital dos alunos da rede. É um projeto que ele integra 2 sistemas, que é o Sistema Conexão Educação e o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. No terceiro eixo da premiação, dedicado à segurança pública, o policial militar Richard Torres foi reconhecido pelo desenvolvimento do Sistema Integrado de Radiocomunicação do Estado do Rio de Janeiro. Ela começou para as forças de segurança e evoluiu para uma rede de infraestrutura crítica. Hoje ela conta com 92 usuários em níveis estadual, federal e municipal. São 76 prefeituras, órgãos como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, dentre outros. E o Rio de Janeiro vai receber 32 novos médicos pelo projeto Mais Médicos Especialistas. Com a chegada dos profissionais, o estado passa a reforçar o atendimento em 13 municípios. Além disso, os 63 médicos que já estão em atividade terão a permanência prorrogada até fevereiro do ano que vem. A medida do Ministério da Saúde garante a continuidade do trabalho dos médicos especialistas que já atuam no estado e amplia o atendimento à população. Os 32 novos profissionais vão reforçar a assistência em cidades como Niterói, Campos dos Goytacazes, Vassouras, Nova Iguaçu e também na capital. Entre as especialidades estão anestesiologia, cirurgia oncológica, cirurgia ginecológica, colonoscopia e ecocardiografia. A expectativa é reduzir os chamados vazios assistenciais, principalmente no interior, e diminuir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
Em todo o país, o projeto Mais Médicos Especialistas já alcança 2.000 profissionais. Cerca de 52% deles atuam no interior. A prorrogação vale para médicos do primeiro ciclo que cumprirem os requisitos de aprimoramento, serviço e situação administrativa, além de manifestarem interesse em continuar no programa e receberem a aprovação dos gestores locais. No estado do Rio, o Ministério da Saúde também financia bolsas para 4.893 residentes em saúde. Desse total, 3.668 estão em programas de residências médicas e 1.225 em residências de área profissional. O investimento federal em residência médica também aumentou nos últimos anos, passando de 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2023 para 3 bilhões e 300 milhões de reais em 2026. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no tênis, na Fórmula 1 e, é claro, no futebol. E nós começamos falando de futebol, porque com o fim dos últimos jogos que haviam sido adiados por conta da tragédia que aconteceu na Colômbia, estão definidas as quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana. Hugo, a gente tem grandes confrontos nessa Libertadores, grandes jogos aí que a gente espera, né? E o primeiro confronto é Estudiantes e Corinthians, que pega o vencedor de Flamengo e Independente Del Valle. Exatamente, Toledo. A gente inclusive pode destacar que a gente tem a chance de ter a primeira Libertadores com semifinais completamente brasileiras e justamente desse lado, como você disse, Estudiantes e Corinthians, Flamengo e Independente Del Valle, que foi justamente o último time a se classificar para essas quartas de final. E aí, é claro, a gente não pode deixar de destacar que os brasileiros são amplamente favoritos desse lado da chave, principalmente do lado do Flamengo. Exato, o Corinthians é mais equilibrado. Exatamente, o lado do Corinthians é mais equilibrado, porém, apesar de ser mais desequilibrado o jogo, o confronto em si a gente sabe que pode ter uma complicação, porque a gente vai falar de um jogo da altitude, que é justamente o jogo do Independente Del Valle, que todo mundo já sofreu, todos os times que jogam competições sul-americanas já sofreram com o Independente Del Valle, e o Flamengo, inclusive, é um dos que mais sofreu. Tomou uma vez uma sapatada de 5-0 jogando na altitude, e a gente viu com o Botafogo recentemente que 5 gols de diferença, mesmo com muita distância, não é tão fácil assim de converter. Exato. Aí no jogo do Corinthians e Estudiantes, eu acho que o Estudiantes vai fazer um jogo bem equilibrado, mas eu acho que o Corinthians passa. Vou torcer também para ser um final totalmente brasileiro. Aí a gente tem o Flamengo também, que é amplo favorito. E do outro lado, a gente também tem grandes jogos. Exatamente. A gente tem LDU e Palmeiras e Platense e Fluminense. Inclusive, LDU e Palmeiras, um confronto que é uma repetição do ano passado, que o Palmeiras reverteu uma goleada, que inclusive tinha tomado 3-0, se eu não me engano, 3 ou 4-0, e conseguiu virar para 4-0 aqui dentro do antigo Allianz Parque, né, agora no Bank Park, em São Paulo. E do outro lado a gente tem Fluminense e Platense, que aí é um confronto muito interessante, porque o Fluminense está pegando as sensações argentinas, porque Platense estreante da Copa Libertadores, assim como foi o caso do Independente Rivadavia, e esses dois times vão jogar. E o Platense é sim um grande adversário para esse time do Fluminense, porque é um time muito constante, que é justamente o que esse Fluminense, no ano como um todo, não está sendo. Mas com o Marcão, aí sim está sendo mais forte. Eu acho que pelo elenco, é o que aconteceu bem com o Rivadavia, né? É um time muito forte na Argentina, mas hoje, te falar, Hugo, isso eu não levo tanto em consideração. Eu acho que o campeonato argentino já foi mais forte e o campeonato brasileiro já foi mais fraco. Hoje, o Fluminense, para mim, é 100% favorito nesse confronto. Eu também diria que o Fluminense é favorito, da mesma maneira em que o Palmeiras é favorito. Exato. E também, a gente, claro, está falando de Libertadores, e a gente também tem aqui a Série B da Libertadores, vamos dizer assim, é o campeonato com um pouco menos qualidade, que é justamente o caso da Copa Sul-Americana, que, justamente por conta do Botafogo, a gente não tem a chance de ter semifinais completamente brasileiros. Ia ser legal, hein? Ia ser bem interessante se fossem as duas competições só com brasileiros. Porém, aqui a gente ainda vai ter confrontos com uma história, com uma tradição impressionante. O principal deles, no sentido de história, eu diria que é claro que é Boca Juniors de São Paulo. E assim, tem tudo para ser um jogaço, e são dois times que eu diria que são bem parecidos, no sentido de
eles não conseguem apresentar sempre um ótimo futebol, o São Paulo mas tá eles são muito muito mal, né? mas eles acabam sendo historicamente muito constantes. Exato, o São Paulo não ganha desde antes da Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro, é bizarro. Mas vai ser um jogão, são 9 Libertadores em campo, né? O Boca Juniors tem 6, 5, é um confronto de grandes times. E a gente tem um carioca também, Vasco e Santa Fé, já que o River Plate foi bem displicente e perdeu para o Santa Fé. Exatamente, inclusive é justamente o outro confronto que também foi disputado ontem, que no caso, na quarta-feira, que decidiu essas quartas de final, que foi River Plate e Santa Fé. Um jogo que eu sinceramente não assisti, eu estava assistindo o jogo do Vasco pela Copa do Brasil, mas as cobranças de pênalti foram muito interessantes. Os dois goleiros tiveram que bater o pênalti e a gente viu o goleiro do River Plate, que era o herói do jogo, tendo defendido 3 pênaltis, ele isolou a bola completamente. Eu acho que esse pênalti me lembrou, inclusive, aquele do Neymar contra o Japão, que é bem característico e é um dos pênaltis mais isolados, né? Porque a bola vai muito alta, eu acho que ele confundiu com tiro de meta, porque não é possível. Exatamente. E vai enfrentar justamente o Vasco, que é o time que, com todas as complicações que a gente vai apresentando do futebol brasileiro, jogando aqui o campeonato, quando a gente está falando de Copas, o time do Pedro Emanuel está virando uma máquina, né, Fred? A gente não pode deixar de destacar e a gente ainda vai falar mais disso quando a gente for falar especificamente de Copa do Brasil. E do outro lado da chave, a gente tem 2 campeões de Libertadores, Atlético Mineiro e Santos, um confronto maravilhoso, né, Toledo? Sim, exatamente. Eu acho que o Atlético Mineiro é muito favorito pela fase, inclusive eu acho que o Santos tem que dar até uma desligada assim da Copa Sul-Americana, que estava até numa situação bem parecida com a do Vasco, né? Tá bem mal no Campeonato Brasileiro, mas estava avançando. E a gente vai comentar daqui a pouco, tomou uma sapatada pro Palmeiras também. Exatamente. E por fim a gente tem Montevideo City e Cienciano, que aí é um confronto mais sem graça. Jogão. São os patinhos feios justamente dessa Copa Sul-Americana e os patinhos feios das 2 competições sul-americanas que ainda estão sendo disputadas. Mas prometem muitos jogos bem interessantes. Pode não ter, alguns deles podem não ser nivelados pelo grande nível técnico, mas sim por muita entrega e com certeza vão ser competições bem interessantes de acompanhar essa reta final, como sempre são, né, Toledo? Exatamente. E falando em Copas, o único carioca vivo na Copa do Brasil é o Vasco, e o Cruz Maltino saiu na frente no confronto contra o Vitória dentro de São Januário. O jogo foi marcado pelo domínio do Vasco, mesmo em meio às dificuldades impostas pelo próprio time. Isso porque o Vasco foi melhor em todo o jogo, mesmo tendo que jogar com um jogador a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo, em mais um erro de Cauã Barros. O time carioca fez um jogo marcado por muita entrega e por um golaço de Andrés Gomes. Toledo, eu acho que esse jogo aqui é marcado por polêmicas, mas a gente tem que dizer que o resultado não foi condicionado por isso, porque o time que era superior antes da expulsão do Cauã Barros continuou sendo superior e no final das contas conseguiu sair vitorioso e não foi tão prejudicado assim. Exato. Mas a gente tem uma grande polêmica, né? Exato. Esse lance do Cauã Barros levou um grande debate, né? Pela situação, porque a bola primeiro pega no Renato Kaiser e depois pega no Cauã Barros. Quer dizer, pega não. Ele pega na bola, né? Uma situação bem diferente. Ele chega até a dar um tapinha na bola. Mas é aquilo, eu acho que quando a bola pega no Renato Kaiser, ele tá fazendo aquele movimento natural de tirar. Aí, como a bola sobra, o Cauã Barros vai dar um tapinha, tenta ser malandro, mas não dá para ser malandro mais no futebol com o VAR, com todas essas circunstâncias que a gente tem. Exatamente, Toledo. E a gente não pode deixar de destacar o tamanho da polêmica desse jogo, não é pela expulsão, mas pela razão da expulsão, porque assim, ele mata uma chance clara de gol e ele, claramente, ele bota a mão na bola propositalmente, ninguém tem dúvida disso. O problema é justamente a questão que falam que são os 4Ds, que é direção, dinâmica, todas essas questões. E o Renato Kaiser não poderia fazer o gol, justamente porque a bola pega na mão dele, claramente. E eu acho que o ponto principal é, a bola nunca esteve com o Renato Kaiser naquele momento. O Cauã Barros chuta a bola pega na mão do Kaiser e volta nele. Exatamente. Aí ele faz a burrice. Então, assim, é uma questão que foi muita burrice do jogador do Vasco, que a gente não está tentando defender ele, não. Porém, a questão é um pouco mais complicada e eu acho que sim, ali não era o caso de um cartão vermelho. Mas eu também não vou condenar o juiz pelo cartão vermelho. Eu vou condenar ele pelo resto do jogo todo, porque a quantidade de falta que o Matheus Canlançan inverteu no São Januário e a ausência de cartões amarelos para o time do Vitória, inclusive para o time do Vasco também, ele foi muito mal nessa questão dos cartões. É um árbitro FIFA que é falado como o árbitro mais promissor do
do quadro do Brasil. Exatamente. E assim, ele fez uma arbitragem terrível dentro de São Januário e os dois times têm muito motivo de revolta. Porém, é claro, no caso do Vasco, tem toda uma questão maior, justamente por teve conta até dessa treta expulsão. logo na saída do primeiro tempo, né? Exatamente. Os dirigentes do Vasco foram para cima de toda a comissão de arbitragem. Foi uma situação até que a polícia, né, teve que interferir. Exatamente, Toledo. E só para a gente poder finalizar esse assunto do jogo, a gente não pode deixar de destacar que mesmo com todas essas adversidades, todas as dificuldades, o Vasco foi muito bem. O time inteiro foi muito bem. Né? O time inteiro jogou muito bem. Todos os jogadores que estiveram em campo, menos o Spinelli. O Spinelli realmente jogou mal. E os times que estavam ali no momento de titular foram muito bem. Depois as substituições não foram tão boas, com exceção do Paulo Henrique, que também fez um ótimo jogo. Mas foi uma partida bem interessante. E eu acho que o torcedor vascaíno ele consegue olhar para o time com um olho um pouco diferente, principalmente depois da partida do Colídio, que é reforço do Vasco. E assim, para mim foi o melhor em campo disparado. E depois a gente tem, é claro, o Léo Jardim, que é um caso à parte, né? Em Copas, ele realmente é impressionante. Defendeu 2 chutes, se não me engano, do Luan Cândido no mano a mano, que é, claro, muito difícil, e também faz uma defesa como um gato, num chute colocado do Eric, que é um chute muito característico dele, fez os gols assim, inclusive, contra o Flamengo, e o Vitória pode-se dizer que saiu nessa uma desvantagem muito grande, levando em consideração, principalmente, jogou praticamente o jogo inteiro com a mais. Exatamente, Toledo. E a gente sempre comenta sobre a questão do girar a faca, né? Quando o time acaba perdendo as oportunidades, e o Vasco perdeu muita oportunidade nesse jogo. Porém, é impossível dizer que o Vasco que não girou a faca. No caso, foi o Vitória mesmo, porque jogou muito tempo com o jogador a mais. Chegou nem a enfiar a faca, na verdade, né? O Vasco, assim, apesar das oportunidades perdidas, ele sai com um parâmetro muito positivo. É claro, um jogo muito difícil contra o Vitória lá no Barradão, mas é impossível querer desmerecer essa vitória do Vasco de qualquer maneira. E o adversário de Vasco ou Vitória em uma eventual semifinal deve ser o Palmeiras, que venceu o jogo da ida do confronto contra o Santos por 3-0. Além desses, Cruzeiro e Atlético Mineiro saíram do primeiro jogo sem nada definido, após o 1-1 na partida. E por fim, o adversário dos mineiros sai do clássico Grenal, que ainda vai ser disputado na noite desta quinta-feira. Agora, trocando de modalidade, João Fonseca está fora do US Open. O tenista de 20 anos, número 26 do mundo, não se recuperou a tempo de um incômodo no abdômen e desistiu do último Grand Slam da temporada. A saída da competição marca a quebra de uma sequência de 7 Grand Slams, ano passado e nesta temporada, desde que João se profissionalizou. Hugo, uma perda, claro, mas a gente torce, é claro, para o João Fonseca se recuperar. Ainda tem uma carreira muito longa pela frente, claro que esse US Open não vai fazer falta para ele. Sem dúvida nenhuma, Toledo. Até fazendo uma relação com o futebol, é igual quando a gente tinha a chance do Estevão se arriscar e ir para a Copa do Mundo. Só que todo mundo falou, não, agora é melhor momento de descansar, de poder disputar outras Copas e, é claro, no João Fonseca disputar outras competições, outros grandes slams. Ele é um grande tenista, já é uma realidade desse mundo do tênis e com certeza vai voltar mais forte e, estando 100%, vai trazer muita alegria aqui no Brasil. E é claro que a gente torce para a recuperação dele, que ele volte bem e como ele já estava jogando. E para fechar o Correio Esportivo, vamos falar de Fórmula 1. Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Holanda neste domingo no circuito de Zandvoort. O britânico largou na pole, perdeu a liderança momentaneamente para o Kimi Antonelli após uma relargada, mas recuperou a primeira posição e cruzou a linha de chegada em primeiro. Kimi Antonelli terminou na segunda posição com George Russell em terceiro. A corrida também foi marcada pelo acidente de Max Verstappen logo no começo, que provocou uma bandeira vermelha e interrompeu a prova. Lando Norris conquistou a segunda vitória consecutiva na temporada e segue na briga pelo título mundial. Toledo, a gente tem que fazer um pequeno comentário porque o nosso tempo já está acabando, mas é bem interessante a gente ver esse desenvolvimento da McLaren e do Lando Norris. Apesar de todas as adversidades desse início do ano, ele está conseguindo se reerguer, 2 vitórias consecutivas e já está ali no cangote do Hamilton, vamos dizer assim, pela busca dessa segunda posição do campeonato, na realidade terceira posição, porque o George Russell está empatado com o Hamilton, mas pelo número de vitórias já ultrapassou. Então assim, são algumas questões que a gente tem que ficar ligado, porque na Fórmula 1 tudo muda muito rápido, é muito desenvolvimento acontecendo por trás das pistas, então a gente tem uma segunda metade de temporada bem interessante para acontecer. Exatamente, foi uma corrida muito movimentada, com acidente logo no início, bandeira vermelha, e é claro, a expectativa fica para as próximas corridas, porque está muito disputado esse pódio, mais o 4º lugar ali, tem muita coisa para acontecer ainda. Exatamente, Toledo. E só para a gente poder finalizar, claro, destacar o Gabriel Bortoleto, que dessa vez não conseguiu pontuar,
terminou na 13ª posição, mas também foi muito condicionado pelo acidente do Verstappen, porque ele não se envolveu no acidente, mas no mesmo momento em que o Verstappen bate, o Bortoleto roda e consegue salvar o carro, mas aí ele perdeu muitas posições e infelizmente não conseguiu pontuar nessa corrida, porém a temporada do brasileiro é ótima e ele continua se desenvolvendo, inclusive tinha largado entre os 10 primeiros nessa prova. Exato, Hugo. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou e a gente volta na próxima edição do Correio Esportivo. Um beijo. É isso, gente. Até a próxima. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E Teresópolis teve um dos piores desempenhos entre os municípios avaliados pelo Índice de Transparência e Governança Pública de 2026. A cidade marcou 52,8 pontos, recebeu a classificação regular e ficou na 12ª posição entre os 13
municípios analisados. O resultado representa uma queda de 10,4 pontos em relação ao ano anterior. Petrópolis aparece na quinta colocação, com 82,2 pontos. Em 2025, Teresópolis tinha alcançado aproximadamente 63 pontos no ranking de transparência. Neste ano, a nota caiu para quase 53, uma redução de aproximadamente 10 pontos. Entre as 6 dimensões analisadas, o pior resultado de Teresópolis foi registrado em obras públicas, com apenas 18,2 pontos. O quesito avalia a disponibilidade de informações sobre obras realizadas pelo poder público. A cidade também teve resultados abaixo de 70 pontos em transparência financeira e orçamentária, com 60,2, comunicação, engajamento e participação, com 53,8, administrativo e governança, com 52,9 e plataformas, com 61,8 pontos. Mesmo com a melhor avaliação justamente na dimensão legal, com 70 pontos, Teresópolis não conseguiu melhorar a classificação geral. A cidade terminou o levantamento na faixa considerada regular, enquanto municípios como Petrópolis alcançaram a classificação ótimo. O levantamento é do Instituto de Direito Coletivo, o IDC, com metodologia da Transparência Internacional. O Instituto não avalia de forma geral se uma prefeitura é boa ou ruim. A análise considera a disponibilidade e organização de informações públicas relacionadas à atuação dos governos municipais. Petrópolis aparece na quinta posição entre os 13 municípios avaliados, com 82,2 pontos. A cidade ficou apenas atrás de Rio de Janeiro, Búzio, Quatis e Rio das Ostras. A diferença entre Petrópolis e Teresópolis é de 29,4 pontos. Depois da cidade imperial, aparecem Macaé, Saquarema, Volta Redonda, Três Rios, Miguel Pereira, Campos dos Goitacazes, Teresópolis e Araruama. O resultado mostra uma diferença significativa entre os municípios da região serrana avaliados pelo índice e aponta os principais pontos de atenção de Teresópolis nas áreas relacionadas à transparência e à disponibilização de informações públicas. E o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro ativou na terça-feira o destacamento de bombeiro militar em Paraíba do Sul. A unidade terá equipes de prontidão para atender ocorrências de emergência e passa a contar com uma base operacional permanente da corporação no município. O novo quartel de Paraíba do Sul dispõe de uma viatura multimissão, preparada para atendimentos de combate a incêndios, salvamento e atendimento pré-hospitalar. A unidade também conta com estrutura para equipes que vão atuar em regime de prontidão. Com a ativação do destacamento, Paraíba do Sul passa a ser o município de número 72 do estado do Rio de Janeiro a contar com uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros. Ao todo, o CBMERG possui 140 unidades distribuídas pelos 92 municípios do estado. Atualmente, 78% das cidades do Rio de Janeiro contam com a presença operacional do Corpo de Bombeiros. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionados na tarde de quarta-feira para verificar uma ocorrência de desentendimento familiar no distrito de Inconfidência, em Paraíba do Sul. No local, a equipe encontrou uma vítima, um homem de 33 anos, já sem sinais de vida. De acordo com a Polícia Militar, familiares informaram aos policiais que o autor estaria em uma residência nos fundos do imóvel. O suspeito, um homem de 25 anos, confessou durante a abordagem que havia entrado em luta corporal com o irmão e desferido golpes de faca contra eles. Durante a condução do acusado, populares se aglomeraram e tentaram agredi-lo, sendo necessário o apoio de outra equipe policial para conter o tumulto. Uma faca encontrada próxima à vítima também foi recolhida e preservada para os trabalhos policiais. O acusado foi encaminhado à 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como homicídio, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã.
Olha só, gente, a previsão apontava que esta quinta-feira seria de chuva e instabilidade em toda a nossa região de cobertura. Mas a boa notícia é que essa condição muda a partir de sexta-feira. A sexta-feira deve ter tempo mais firme, sem previsão de chuva. O sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado em algumas cidades. Além disso, os termômetros começam a subir e as temperaturas ficam mais altas em relação aos últimos dias. À noite, há previsão de nevoeiro em alguns pontos da região, mas também sem previsão de chuva. Mas agora, detalhando a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado. E à noite, há previsão de formação de nevoeiro, aquele tradicional russo. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Agora em Teresópolis, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas como eu adiantei, não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira também vai ser de sol com muitas nuvens, também com períodos de céu nublado. E à noite deve se formar o russo, mas o tempo permanece firme. As temperaturas podem variar entre 16 e 25 graus. E agora mudando de região e indo para o centro e sul do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite a previsão é de poucas nuvens e também com tempo firme. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira também vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite o céu fica com poucas nuvens e o tempo deve continuar firme. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana na nossa cidade de cobertura. Começando por Petrópolis, o Palácio de Cristal vai ficar com clima de arraiá neste fim de semana. De sexta a domingo, das 10 da manhã às 8 da noite, acontece o terceiro arraiar do Incluir. A festa tem entrada gratuita e reúne comidas típicas, músicas ao vivo, danças adaptadas, apresentações culturais e atividades voltadas à inclusão e à acessibilidade. E no domingo, o Palácio também recebe a chegada da Corridinha do Nonô, com largada às 7h30 da manhã na Praça da Inconfidência. E tem programação gratuita também para a criançada. No sábado, às 11 da manhã, a Livraria Nobel recebe a Hora do Conto com uma atividade de leitura infantil. Mais tarde, às 3 da tarde, o Hiper Shopping Petrópolis tem contação de história e teatrinho. E no domingo, às 11 da manhã, o Teatro Imperial recebe o projeto Leiturinha, também com entrada gratuita. E para quem gosta de teatro, o fim de semana também tem opções. Nesta sexta-feira, o Teatro Imperial recebe o encontro do projeto Leia Mulheres, às 7 da noite, com uma conversa sobre o Conto da Aia. Já no sábado, às 8 da noite, o palco recebe o espetáculo Aquilo que Você Não Vê, com o ilusionista Lucas Toledo e Gabriel Bucão. A montagem mistura ilusionismo e teatro para falar sobre aparências, identidade e uma forma como cada um escolhe se mostrar. E no domingo, às 4 da tarde, é a vez do público infantil, com Brincando com Bento e Totó, em um show com música, interação e muita diversão. E claro, para os fãs do cinema, o Cinemax Bauhaus renova a programação nesta semana. Entre os filmes estão Coyote vs Acme, É Muito Prazer, Homem-Aranha e O Novo Dia também continua em cartaz. E o público pode conferir sessões especiais de Akira, Michael, cinegrafia de Michael Jackson, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que volta às telas em comemoração aos 25 anos. Agora, saindo de Petrópolis e indo para Nova Friburgo, a Usina Cultural Energia tem uma programação especial e gratuita neste fim de semana. Na sexta-feira, às 7 horas da noite, tem o espetáculo Cora do Rio Vermelho, com a atriz Raquel Perner.
O monólogo apresenta a vida e a obra da escritora Cora Coralina e já passou por mais de 20 cidades brasileiras. E no sábado, das 3 da tarde às 9 da noite, a usina recebe o Arraial Usina Viva. A festa tem apresentações do Mineiro Pau de Salinas, do Boi de Luz de Luminar e do Forró das Comadres, além de outras atrações da cultura popular. Os ingressos são distribuídos gratuitamente no local, 1 hora antes das apresentações. E agora vamos para Teresópolis. Por lá, o fim de semana tem opções para toda a família. No sábado, às 4 da tarde, o Sesc Teresópolis recebe o espetáculo infantil Casa de Vó. A programação faz parte do palco giratório e é voltada para o público infantil. No mesmo horário, no Centro Cultural Fezo da Arte, tem o Gato de Botas, que também volta aos palcos no domingo. Já em Paraíba do Sul, o fim de semana é marcado por uma das tradições religiosas mais importantes da cidade. De sexta a domingo acontece a festa do Bom Jesus de Matuzinho, que celebra 253 anos de devoção. A programação tem missas, momentos de orações e atividades religiosas ao longo dos 3 dias. Já no domingo, além das missas ao longo do dia, o grande destaque é a tradicional procissão, às 4h30 da tarde, com as imagens do Senhor Bom Jesus e Nossa Senhora das Dores. A festa também faz parte das comemorações pelos 80 anos da Diocese de Petrópolis. E para fechar a nossa agenda, vamos para Três Rios. No domingo, a cidade recebe a primeira edição da Lilás One. A corrida e caminhada de 5 km tem largada às 9 da manhã na Avenida Prefeito Alberto Lavinas, à beira do rio. Além de incentivar a prática esportiva, a prova chama atenção para o enfrentamento à violência contra a mulher e faz parte da programação do Agosto Lilás. As inscrições são gratuitas e os participantes recebem kit, frutas e medalha. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais eventos, cultura, música e programas para você aproveitar o fim de semana. Desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima! E a gente também termina o nosso jornal com uma última notícia, porque a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro obteve uma decisão favorável às ex-integrantes do Coral Meninas Cantoras de Petrópolis. A terceira vara de garantias de Petrópolis deferiu integralmente os pedidos de medidas protetivas de urgência apresentados pela instituição contra o ex-maestro e fundador do coral, Marco Aurélio Xavier, acusado por ex-integrantes de abusos sexuais, abusos psicológicos e morais cometidos entre 1976 e 2016. Quem traz todos os detalhes sobre essa decisão é o nosso repórter, apresentador Hugo Petersen, que fala agora com a gente. Ele está lá na nossa redação. Bom dia, Hugo. Bom dia para você, Roberto. Bom dia para todas as pessoas que assistem o Correio Serrano na TV na manhã desta sexta-feira. E é claro, a gente tem mais informações sobre esse caso, mais informações justamente sobre essa determinação da comarca de Petrópolis a pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Posso falar para vocês que entre as determinações que foram deferidas justamente sobre essa questão estão a proibição de manifestações públicas do acusado sobre o caso, as vítimas ou testemunhas, inclusive em veículos de imprensa ou redes sociais. Em caso de descumprimento, poderá haver remoção do conteúdo, multa de R$50 mil e avaliação de prisão preventiva. É claro, é impossível não relacionar as manifestações polêmicas que foram feitas pelo ex-regente, ex-maestro, ainda neste ano, nos últimos meses. Também foi determinada a proibição do contato, inclusive virtual, com vítimas, familiares e testemunhas, além da obrigação de manter distância mínima de 500 metros. O descumprimento pode resultar em multa de R$5 mil e prisão cautelar. A decisão determinou ainda a retirada imediata de todas as fotos das vítimas da página do Facebook Meninas Cantoras de Petrópolis e o congelamento e a preservação pela Meta dos dados e metadados da página, para garantir assim a preservação das provas digitais sobre o caso. Vale lembrar justamente que toda essa situação veio a público após a revista Piauí publicar em junho e agosto de 2016 reportagens investigativas com denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-regente. Após a publicação, a Defensoria realizou reuniões presenciais com as mulheres
para colher depoimentos e avaliar as medidas necessárias para sua proteção e apurar todos os fatos. Além da ação judicial, a Defensoria adotou outras medidas para contribuir com a apuração. A instituição comunicou os fatos ao Ministério Público e oficiou a Delegacia de Petrópolis para obter acesso às informações, bem como a Prefeitura do município para solicitar informações sobre as medidas adotadas em relação a políticas públicas e a rede de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de abuso. As escolas que sediaram o coral foram oficiadas para prestar informações e contribuir com a apuração dos fatos. E a Defensoria também procurou a Ordem dos Músicos para verificar a existência de eventual processo administrativo relacionado à conduta ética e disciplinar do ex-regente. E a gente finaliza falando que a atuação é conduzida pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e pelo Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher e de Vítimas de Violência de Gênero. A atuação conjunta busca garantir proteção às vítimas, acesso à justiça e medidas para a apuração dos fatos. Então são essas informações que nós possuímos até o momento. É uma decisão recente, foi publicada justamente no site da Defensoria e tomada recentemente e publicada ontem à noite, no dia 27. Então qualquer nova informação nós trazemos aqui no Correio Serrano na TV e também em todos os programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. Volto com você, Roberto. Hugo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. Então tá aí essa notícia de última hora. E a gente também vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem um jornal com resumo das principais notícias da semana e até segunda, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.